começando e bem-vindos a mais um episódio de Bud Daddies. E esse episódio deu um belo soco no estômago. Bom, o episódio começa com Kyu-chan recebendo uma visita, mas não dos nossos protagonistas, que é o Kazuki, o rei, e nem aquele assassino sangue frio que a gente viu nos episódios passados, e sim uma tal de Karin-chan, que pergunta onde está o Kazuki, e o próprio está buscando a Miri na escolinha, como sempre, só que estava um tempo de chuva. E daí o guarda-chuva da Miri começa a voar alto, e nisso o Kazuki tem um flash de um guarda-chuva voando. E a gente vê aqui meio que a temporada de chuvas não é a época favorita do Kazuki. Bom, Kazuki e Miri chegam em casa e a gente vê o rei fazendo como sempre, jogando videogame. E o Kazuki tava de saco cheio com o rei e a Miri. Bom, depois do almoço, meio que tudo fica uma bagunça. Até nisso o Kazuki não aguenta mais. E ele também não aguentava mais o rei o ignorando enquanto fazia os seus exercícios. Enquanto o Kazuki procurava o seu kit de costura, ele avista uma foto dele com uma certa mulher. Bom, depois meio que o Kazuki já vai reclamar pro rei que ele também tem que cuidar da Miri. E meio que o rei, mas eu tô cuidando, tipo, jogamos juntos, tal. Falou o cara que matou o pai biológico da menina com apenas um tiro. Bom, o Kazuki fala que o rei poderia ajudar mais nas coisas com a Miri. E o rei, eu tô fazendo o meu melhor. Bom, daí o Kazuki já sai comprando coisas. Ele estava full pistola com o rei. E nisso ele avista a moça do início do episódio. Bom, ele se esconde dizendo o que ela estava fazendo aí. Bom, daí vemos as duas moças do primeiro episódio. E meio que a enfermeira fala: ai, você está tão sozinha sem você. Então a de cabelo azul aponta: conseguiu uma namorada? E meio que a enfermeira: não diga isso. Já achei essas duas engraçadas. もしかして大切な子でもできた？やっぱり図星？お幸せに。Em casa, o Kazuki já vai fazer suas outras tarefas, que é lavar a louça, lavar a roupa, fazer jantar. E ele vai se questionando: é isso, é ser feliz? E ainda tem que aguentar as birras da Miri e o tratamento Hikomori do rei. E nisso, nesse diálogo entre rei e Miri, o Kazuki explode, mas não exatamente, ele pega os pratos e fala: se não querem, então não comem. Mas eles conseguem ainda mais puxar o saco do Kazuki. E enfim, ele explode dizendo: acho que eu só sou empregada? E nisso o rei sai, o Kazuki sai toda pistola. E a Miri pergunta pro rei: o que é uma empregada? Bom, no dia seguinte, ainda chovendo, meio que a Miri já acorda o rei na sua banheira, dizendo que ela está com fome. E nisso o rei pergunta onde está o Kazuki. Bom, a Miri fala que ele não conseguiu encontrá-lo. Então eles acham um bilhete dizendo: olha, eu vou estar de fora por um tempo. E pela primeira vez é o rei que vai cuidar da casa. Bom, Kazuki e Miri vão comendo cereais já porque ele não cozinha. E meio que o rei tava comendo tranquilamente e meio que a Miri: ué, eu não vou pra creche hoje? E o rei olha pro relógio e já percebe que é ele que vai trazer a Miri meio que de noite pra creche. E meio que o Kazuki deixou umas folhinhas para que ele possa se lembrar do que a Miri pode levar. E nisso o rei vai de bicicleta entregar a Miri pra creche. E pra onde foi o Kazuki? Foi pro Kyu-chan, que já vê que o Kazuki tá passando pela síndrome da mãe. Bem que o Kazuki fugiu cedo para que o rei pudesse cuidar da Miri. E a Miri precisa meio que aprender a apreciar o que ele faz por ela. Já que ele lava todo dia a maldita roupa, lava todo dia a maldita louça, e tudo que eles fazem é jogar. E aí eles reclamam da comida dele. E o Kyu-chan: isso deve ser divertido. Ele vê que o Kazuki realmente mudou. E meio que o Kyu-chan fala que a cunhada dele devolveu o dinheiro novamente. E ele tem certeza que ela não vai aceitar. E ele avisa pro Kazuki: olha, precisa conversar realmente sobre isso. Já que a Karin é a única sobrevivente da família da Yuzuko.
se passaram 5 anos. E o aniversário é logo amanhã. Mas o Kazuki meio que dá um bloqueio nisso. E fala, talvez eu dê uma volta na cidade. E o Kyo-chan já vê que esse caso de luta é mais grave do que ele pensou. Bom, o Kazuki sai e ele vê as florzinhas do café. E enquanto isso, o Rei e a Miri meio que chegam na creche. E eles percebem que hoje é sábado. E enquanto isso, Kazuki... 今日のカズくんやばいじゃん。超かっこいい。最高。カズくんの爆勝ちを祝って。かー E enquanto isso, o Rei tá encarando no jeito de ser pai. Bom, o Kazuki sai do motel, quase bêbado. E nisso, o Kazuki se esbarra em alguém. E nisso, o Rei já chega à conclusão. Miri, fomos abandonados! 捨てられたんだ。 Bom, o Kazuki leva uma surra daquela. E nisso, o Kazuki lembra da frase da mãe da Miri, dizendo que sempre aqueles com os ideais mais elevados trazem as maiores desgraças para suas famílias. E nisso, o Kazuki meio que ouve alguém dizendo, tá tudo bem? E ele vê a Yuzuko. Mas não, era a Karin, a irmã da Yuzuko. Pô, a Karin se pergunta o que o Kazuki estava fazendo aqui. Vendo ele todo espancado, jogado no lixo, parecendo um idiota. Bom, a Karin quer conversar, mas meio que o Kazuki não tava um pouco afim. E meio que a moça, olha, você não pode continuar enviando meu dinheiro, seu dinheiro e me evitando. E ela não sabe qual linha de trabalho ele está. Mas ela não pode aceitar esse dinheiro. E ela nem precisa disso. E ela fala que não foi culpa do Kazuki que a irmã dela morreu. Mas pro Kazuki, ele a matou. E daí temos o aguardado flashback do Kazuki, onde meio que o Kazuki estava perseguindo um cara e meio que esse cara pega um carro. Só que o que ambos não sabiam é que um certo cara que também lembra um outro assassino, um certo assassino de sangue frio que vimos lá nos episódios passados, meio que estava servindo como de sniper. E nisso o carro bate num caminhão e o Kazuki vê a Yuzuko perto do caminhão. Rola uma explosão e ela morre. Caraca, isso que foi um flashback meio triste. Tá, foi um flashback muito triste. Tipo, a gente não esperava que o flashback do Kazuki fosse mais pesado do Rei. O cara literalmente perdeu o amor da sua vida e o seu filho não recém-nascido por conta do trabalho dele. Bom, no dia seguinte, a gente vê o Rei percebendo que a Miri está com febre. E ela estava com 38 graus. Então o Rei decide ligar pro Kazuki. E pro Rei é uma situação de vida ou morte. Então o Rei decide levar a Miri pro hospital. Mas ele não sabe onde fica o hospital. Daí vemos onde o Kazuki foi, que ele foi pro túmulo da Yuzuko. E meio que ele não esqueceu o aniversário meio que da Yuzuko. Por isso que ele foi visitar o túmulo dela. E enquanto o Kazuki saía, alguém ouvia ele saindo. Nisso o Rei meio que já entra com tudo pro Kyo-chan, dizendo, oh, a Miri tá morrendo. E meio que o Kyo-chan meio que fica com uma cara de, meu Deus, eu achei que normalmente as meninas iriam atrás de mim. E voltando ao Kazuki, a gente tem mais um flashback, onde vemos o Kazuki com uma bala meio que no braço dele. E daí ele é encontrado pela Yuzuko. Meio que foi assim que eles se conheceram. E daí a gente vê a Karin, que é aquela que estava vendo o Kazuki. Ela pergunta se foi o lugar onde eles se conheceram. Bom, a Karin fala que ela realmente amava sua irmã. Quando a irmã dela falou pra ela que eles iriam se casar, ela ficou super feliz. Sendo simpática, bonita, sempre sorridente. Enquanto isso, o Kazuki se desculpava. E meio que o pensamento do Kazuki sempre se parecer triste, só se lembra dela, não parece certo. Então o Kazuki admite que ele está com medo. O medo de mudar. De esquecer o que ele fez ao deixá-la morrer. De ser preenchido por outra coisa. De ela escapar da sua memória. Por isso ele não quer mudar. Então a Karin fala, olha, memórias não são uma prisão. E meio que ela revela que ela vai estudar no exterior. Moda na França, que é um lugar onde ela sempre quis ir. Tá, querida, mas cuidado com umas certas borboletas roxas por aí. Bom, a irmã dela sempre a incentivou com isso. Então ela veio a dizer a ela que ela conseguiu. Então ela pergunta pro Kazuki do porquê que ele não pode viver a sua própria vida também. E só deixaria a Yuzuko feliz do que isso. E como irmãzinha dela, ela garante. E nisso a chuva finalmente para. E meio que ela ouviu que ele acolheu um filho num parente. Sim, um parente
com um grande buraco na cabeça. E o Kazuki já sabe que foi o Kyo-chan. E ele amaldiçoa inconscientemente aquele tagarela de 4 olhos. Bom, ela pergunta se ele está se divertindo. Ele fala que é um punhado enorme, já que ela não faz nada do que ele diz. Mas a Karin sabe que o Kazuki vai deixar ela muito feliz. E nisso o sol aparece. E, gente, essa cena é extremamente bela. Meio que todo esse simbolismo da chuva e do sol remetendo à evolução do Kazuki é impressionante. Bom, o Kazuki segue em casa e vê a casa totalmente vazia e bagunçada. E era exatamente o que o Kazuki pensava. Ele encontra o rei e a Miri meio que dormindo juntos. E a Miri meio que ele percebe que a Miri estava com febre. Bom, no dia seguinte meio que o rei e a Miri fizeram uma rabanada. Eles perguntam se estava bom e o Kazuki simplesmente... Vou ter que ensinar vocês, otários, como se faz uma boa torrada francesa. É uma família muito unida, mas muito oriçada. E o episódio termina com a Miri recebendo o seu guarda-chuva e o Kazuki colocando a fotinha dele com a sua ex-esposa meio que no computador. Bom, esse episódio foi muito emocionante. Por todo esse backstory do Kazuki e esse assassino de sangue frio, com certeza tem muito mais pra onde contar. E também vemos uma evolução do rei, meio que aprendendo a ser pai da Mi. Bom, esse foi o episódio 7 de Buddy's Dad. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aqui, mano, Tobias e fui.